Olá, estamos aqui na EnsinoCast, no Márcia Convida, primeiro Márcia Convida, com a doutora Mariana Lomelino e a nutricionista Bruna Vaz. Vamos falar sobre o assunto mais comentado mundialmente, que é a obesidade. Vai ser uma conversa informal, uma troca de conhecimento entre amigas. Te convido a ficar até o final. Mas, gente, vamos falar sobre o quê? Obesidade. E obesidade é considerada uma doença? Sim, obesidade é considerada uma doença pelos Estados Unidos desde 2014. Mas aí chega aquele paciente lá no nosso consultório, né, Mariana? A gente está fazendo endócrino, minha colega da pós-graduação da Santa Casa, show de bola, Bruna, toda quinta comigo, no meu consultório. Então, chega aquela pessoa com obesidade, aqui, doutora, meus exames estão todos normais e eu sou obesa, obesidade grau 2. Mas até quando? Né? Que a obesidade são células inflamadas, são adipócitos inflamados. Esse exame vai ficar bom até quando? É uma questão de tempo. Não existe obeso saudável. Obeso, adipócitos são células inflamadas. Tá? Eu queria abrir esse podcast, esse EnsinoCast, com a doutora Mariana, que é médica endocrinologista e médica do esporte. Por favor, doutora Mariana. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. O que eu posso falar sobre isso? Né? O tratamento da obesidade, sim, a obesidade sim, é uma doença, né? Mesmo que aqueles exames estejam normais, o paciente com obesidade, ele não está saudável, né? O tratamento da obesidade na verdade, é uma coparticipação, né? Não é uma terceirização do processo. O paciente, às vezes, quer que você emagreça ele, não é muito por aí, né? Claro que a gente tem que ter aquela balança, né? O paciente tem que gastar mais caloria do que ele ingere, né? No final do dia. Então, sim um processo físico, mas é mais do que isso. Vai muito além disso. Tem várias questões metabólicas que a gente tem que saber manejar, individualizar. E esse paciente está em sofrimento, né? A gente tem que tentar entender ali o que está por trás daquilo, estimular a autoeficácia do paciente, que é a capacidade dele conseguir realmente chegar na mudança do estilo de vida, virar a chavinha interna dele, que assim, é com ele, a gente tem que saber conversar, orientar para tentar conseguir isso, né? Então eu falo que eu sempre brigo com o paciente ali, que eu faço a minha parte, que ele faz a dele também, e quando dá certo é realmente muito gratificante, né? Mais ou menos. Eu queria falar a gente escutou uma aula juntas, que o processo de emagrecimento ele é multifatorial, né? E não é uma corridinha de 100 metros rasos, é uma maratona para o resto da vida. Sim, sim. Né? Nossa luta é botar essa doença em remissão, né? Uhum. É uma remissão acompanhada, você vai acompanhar seu paciente pelo resto da vida. Praticamente isso, é irregular, né? Assim, irregular. É um trajeto irregular mesmo. Então, assim, vai ter aquele dia que ele não vai conseguir fazer o que ele se propôs a fazer e tudo bem, e não é por isso que ele tem que se frustrar, assim, pra sempre. Enfim, tem que saber que isso faz parte. É difícil emagrecer? A gente tem que acolher, né? Temos que acolher. É difícil emagrecer? É Sim, difícil emagrecer. Mas ser gordo e doente também é mais difícil ainda. Claro. Né? Aí eu queria que a doutora Bruna falasse um pouquinho do conhecimento dela, falasse sobre alimentação. Um hábito alimentar não saudável pode ser um dos fatores causadores da obesidade. Além, claro, de fatores genéticos, ambientais, sociais, culturais. Mas, de fato, o que vai causar a obesidade é como a doutora Mariana falou. É o desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio vem do balanço energético positivo, que é você ingerir mais do que você gasta. E isso geralmente acontece ao longo dos anos, é um efeito crônico. Então, a indústria também acaba ajudando muito nisso, porque é notório o aumento da ingestão de alimentos com alta densidade energética, que são aqueles muito calóricos, como fast food, biscoitos recheados, e diminuição, em controvérsia, de alimentos com alto valor nutricional, que são os nutritivos. Que são os vegetais, as frutas. Esses fatores associados a uma diminuição do gasto energético, que é advindo do sedentarismo, da falta de atividade física, é a causa primordial da obesidade. Porque as pessoas acham, eu só vou diminuir minha alimentação. Isso funciona, doutora Bruna? Olha, eu sinceramente acho que para emagrecer, perder peso, você precisa sim
de reeducação alimentar. Mas a atividade física ajuda você a eliminar esse peso de forma mais saudável. Você não fica flácido, você consegue preservar a sua massa muscular e priorizar a perda de gordura. Sim, Em relação aos medicamentos, Mariana? Então, vamos lá. É o que eu sempre comento também. Tem uma Existe questão... uma fórmula mágica? Porque às vezes chega, eu vou tomar essa medicação, eu vou emagrecer. Chega lá, doutora Mariana, eu quero tomar aquela injeção mágica. Não, isso não existe, Não né? existe. Claro, cada caso é um caso, mas assim, o remédio pode sim ajudar e muito quando indicado, quando não há contraindicação, dependendo de cada paciente ali, né? E uma coisa que eu esqueci de falar aqui que é importante dizer é que quanto mais peso esse paciente perde, mais intensidade e com mais carga, enfim, mais treino ele tem que colocar no dia a dia dele. Isso é um pouco ingrato, assim, a margem de erro é baixa, mas eu gosto muito de passar isso para o paciente. Então, por exemplo, mais ou menos ali, não é uma matemática, né? Mas a OMS diz que para você perder peso, você tem que fazer ali mais ou menos 3 horas de atividade física semanal. E para você manter o peso, 5 horas. Então, assim, tem que mudar o estilo de vida. Essa é a fórmula mágica, sabe? Assim, que é difícil, que é clichê, mas que é verdade. E o remédio, sim, ele pode ser usado, ele é uma ferramenta. Eu acho que se existe o remédio, a gente... Por que não usar quando tem indicação? Tem até uma abordagem que a gente estava conversando, né? Sobre em fenótipos. Que, repito, não é uma coisa fechada, um padrão. Nós somos, né, plurais, assim. A medicina é zero matemática. Mas, assim, é interessante... O fenótipo, o perfil do paciente em relação à obesidade pode ser traçado, assim, basicamente em 4 fenótipos. Vou falar aqui de forma rápida para não ficar muito técnico. E 2 subtipos, né? Tem o hungry brain, que é o cérebro faminto, né? Que é aquele paciente que premedita, por exemplo, ele sabe que tem aquela canjiquinha gostosa em casa, aquele bolinho de chocolate que ele vai estar chegando do trabalho e tal. Aí vai para casa já pensando naquilo, no trânsito, naquele bolinho que ele tá quentinho, fresquinho em casa, chega lá, come pra caramba até o bolo quase acabar, come uma barra de chocolate inteira. No meio do processo ele percebe que está saciado, porém continua a comer. Come. Depois ele sofre. Normalmente esse paciente ele vai compensar com jejum, né, prolongado, ou vai para uma esteira, vai correr 1 hora na esteira e causa ali, né, um certo sofrimento. Para esse tipo de paciente, por exemplo, a sibutramina com topiramato pode agir muito bem, né? Lembrando que não é fechado, tem que ver se tem contraindicação, enfim, mas pode ser interessante. Tem um segundo tipo, que é a fome hedônica, que é a fome mais comum no mundo, que é aquela fome da menopausa e tudo mais, que é aquela paciente que eu vejo muito no consultório, né? Não sei se vocês veem também, que fala assim, doutora, eu não como muito, eu não sinto sei fome. como que eu engordo. Eu não sinto fome, eu não como nada. Eu fico, gente, não é possível. É porque a paciente não percebe que ela come errado, né? Ela come até pouco, talvez, mas a densidade energética é baixa, porém a qualidade, né? Isso. É alta. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas eu acho que é por aí, né? Acaba que ela come muita besteira ali, em poucas quantidades, sem perceber, e ela realmente acha que não come muito, né? E aí, entrar com Contrave, por exemplo, que foi liberado ano passado no Brasil para uso, sim, para essas pacientes, pode ser legal. É aquela paciente que fala, tô feliz, vou comer, tô entediada, vou comer. Tudo é motivo para comer. Tô triste, vou comer, isso. Aí tem o terceiro tipo, que é intestino faminto, que é aquele paciente onde o Ozempic entra muito bem. A gente acha que o Ozempic é para todo mundo, né? O Ozempic não é para todo mundo. Mas... Só ressaltando, o Ozempic é semaglutida. Isso. É aquele paciente que come e logo depois tem fome. Come e logo depois tem fome. Ele fala, doutor, eu vivo com fome o dia inteiro. E aí, realmente, é interessante a semaglutida nesses casos, né? Tem o quarto tipo, que é o slow bunny, que a gente fala que é aquele paciente efeito sanfona, que faz muitas dietas restritivas e depois... engorda, emagrece. É aquele paciente que perdeu obeso sarcopênico, né? Tem muito. Inclusive crianças, tá? Sim, que perde peso e perde músculo pra caramba. Mais de 20% ali de massa magra. A oxandrolona pode ser usada, interessante, caso não haja contraindicação. Você sabendo manejar isso, né? A gente pode ser uma questão legal na prescrição. Os 2 outros subtipos, para não me alongar muito aqui, é o comedor noturno, aquele paciente que deixa rastros na madrugada. Conheço muita gente assim, ó, solta a geladeira. Come escondido. Normalmente essa paciente tem baixa de serotonina. Então é interessante você entrar ali com inibidor de recaptação, fluoxetina, citalopram. E o último tipo
que é que transtorno de compulsão alimentar periódica, que o Venvance é um medicamento aprovado para esses casos. Aproveitando a deixa da doutora Mariana, chega muita gente lá no consultório para consulta falando assim, olha, não consegui seguir o plano alimentar, não consegui, eu senti muita fome, não deu. E aí cabe falar de 2 hormônios que são muito importantes, que é a grelina, o hormônio da fome, e a leptina, o hormônio da saciedade. A leptina, que é o hormônio da saciedade, ela é produzida por células de gordura. Então, assim, teoricamente, quem tem mais gordura vai ter mais leptina, e aí ficaria mais saciado. Aí vocês me perguntam, mas ué, Bruna, então o obeso não fica saciado? Já que ele tem mais tecido adiposo e aí consequentemente mais leptina? Sim. Ele até tem mais leptina, só que o cérebro, ele tem tanta leptina que o cérebro começa a considerar algo normal. Então, ele acaba criando uma resistência à leptina. Quando tem a resistência a algum hormônio, o que acontece? Inverte a ação dele. Então, ao invés de ajudar na saciedade, dificulta o emagrecimento, aumentando fome, diminuindo. Esse feedback não acontece. Exatamente. Então, assim, não é só fechar a boca, igual todo mundo fala, sabe? Não é só um processo físico ali. Exatamente, tem muita coisa envolvida, muita coisa. E uma coisa que eu não queria deixar de fora, gente, é o tratamento físico, farmacológico, prescrição alimentar e a cabeça, gente. O que vocês acham da parte da ansiedade, que é o mal do século, todo mundo falando, tô ansioso, vou comer. O que vocês acham disso? Isso tem que ser abordado, assim, em primeiríssimo lugar. Ansiedade, depressão. Porque eu acredito que se isso não for tratado, abordado, às vezes com auxílio, né, do especialista, o psicólogo, o psiquiatra também. Sim, ou às vezes a gente até consegue dar conta de manejar, dependendo do caso. Sim. Isso é a primeira coisa, assim, eu acho, sabe, né? Porque e eu acho assim, como ela mesma falou, é a mudança de hábito. Geralmente o obeso, ele tem uma alimentação muito pobre. Então, assim, o ideal é inverter essa alimentação e mudar pobre os hábitos. No sentido de, eu vou comer besteira. Eu vou comer 3 fatias de pizza, junk food, isso. Exatamente. E não vou comer um prato colorido com legumes, É claro proteínas. que assim, para emagrecer, para perder peso, a pessoa vai ter que fazer uma restrição na alimentação, mas é o que a gente estava conversando. O ideal é uma restrição moderada, que tenha resultado a longo prazo, porque a curto prazo não dá certo. Até porque todo mundo tem um peso pré-definido, uma margem de peso pré-definido. E assim, nesse momento, o corpo tá confortável. Quando a pessoa perde peso, ela baixa essa margem do equilíbrio. Certo. Então, o corpo, ele começa a criar mecanismos de sabotagem. O platô, né? Exatamente, para poder voltar para esse peso que é confortável para ele. Então, assim, Bruna, nunca vou poder sair dessa margem? Vai. Se mantiver esse peso por um longo período de tempo, ou se fizer mais atividade física, porque aí vai aumentar o gasto calórico e aí, consequentemente, não vai ter efeito rebote, não vai ter reganho de peso. Por isso a importância de um acompanhamento a longo prazo e não... A longo prazo. Vou restringir e acabou, entendeu? Normalmente eu agendo retorno ali para esse paciente inicialmente todo mês, pra gente poder, né, tá ali. Dependendo do paciente, tem que ser todo mês. Depois a gente vai espaçando. Existem pacientes tão, assim, difíceis que tem até que a gente já chegou a fazer ligações por vídeo, porque era muito complicado ficar muito tempo sem acompanhar. Então, assim, é o ideal um acompanhamento multiprofissional. Gente, e se eu não dormir bem? Eu vou conseguir emagrecer? Muita gente pergunta isso. Tem que dormir. Qual o papel do sono no emagrecimento, na vida saudável? A gente podia falar um pouquinho disso? Claro. Sim. Eu acho fundamental. O paciente tem que saber comer, tem que treinar, tem que dormir e repetir isso. Exatamente. Então são 4 fatores Pilares, importantes. né? E a falta do sono atrapalha na alimentação, atrapalha no rendimento do trabalho, no treino. É um ciclo, né? Ou você faz tudo certo ou tudo desanda. A margem de erro meio baixa mesmo. E tem a questão do cortisol, por exemplo, né? A gente dá plantão noturno, por exemplo, você altera o ciclo circadiano, então você altera o nível do cortisol. O cortisol aumenta, ele faz hiperglicemia, pode fazer uma pré-diabetes, né? Certo. Pode dificultar muito também a questão do perda de peso. E aí, galera, vamos responder as perguntas dos bastidores? Eles estão muito curiosos. E aí, Tati, fala a primeira pergunta. Creatina faz mal pro rim? Posso responder essa? Claro. Então,
Não, a princípio. Creatina é um suplemento bem seguro, tem muitos estudos, bom nível de evidência, pode ser usado em idoso, criança, a não ser que você tenha uma disfunção renal importante. Aí você vai ter que ajustar a dose dela realmente. Mas para paciente que tem função renal normal, não faz mal para o rim de jeito nenhum. Ela vai aumentar um pouquinho ali a creatinina sanguínea porque ela é metabolizada dessa forma, mas não, isso é um mito, gente, não faz mal para o rim. Creatina, eu prescrevo bastante para idosos. A gente vê uma melhora significativa na força muscular. E caramba, tem gente que reclama, né, de edema, Que creatina. o peso aumenta na balança. Mas assim, o peso que aumenta na balança não é de gordura, é de inchaço no próprio músculo. Então, assim, não precisa se preocupar com o peso da balança por conta da creatina. É um suplemento, assim, um dos suplementos mais estudados e relevante para todos os casos, desde criança até idosos. E creatina é a mesma miligrama para todo mundo. Como é que é, Bruno? A gente tem que fazer um cálculo, né, de Sim. acordo com o peso. É de né? acordo com o peso. Não é todo mundo. Hoje em dia tem muito assim, toma de 3 a 5 gramas de creatina. Mas não. Existem pessoas que, dependendo do peso, tem que tomar mais de acordo com uma numeração específica que é calculada para o seu peso. E aí é para tomar diariamente. Inclusive nos dias que não faz atividade física, porque o efeito dela é crônico. Então, assim, não adianta tomar de vez em quando, porque não vai fazer diferença. Então, o ideal é tomar todos os dias. A miligrama que o nutricionista, o médico, recomendar. Inclusive nos dias que não treina e perto de uma refeição rica em carboidrato, porque ela vai ser melhor absorvida. Lembrando que é importante para exercícios de curta duração, né? Assim, força, né? Musculação, crossfit, sprints, né? Únicos. Por exemplo, aquele paciente que pratica o endurance, o ciclismo, o triatlon, naquele final ali, aquela explosão final, né? São exercícios mais de alta intensidade, curta duração. E para função cognitiva, a gente está usando muita creatina para função cognitiva, para idosos, adolescentes que estão na fase do vestibular. Então a creatina não é só para força física, para memória, cognição. Consigo emagrecer e ganhar massa magra ao mesmo tempo? Nossa, saia justa essa, hein? Eu acho difícil, mas não impossível. Uma boa resposta. Assim, são dois processos diferentes. Para emagrecer é um, para ganhar massa muscular é outro, que é o processo de hipertrofia. Mas assim, no indivíduo que não é tão treinado, quando você tá ali no começo do processo, você consegue emagrecer e fazer a troca, ganhar um pouquinho de massa muscular. Mas assim, se o objetivo for só emagrecer ou só ganhar uma massa muscular, o ideal é fazer separado, né? Fazer um processo primeiro para depois fazer o outro, porque são vias metabólicas diferentes. Eu gosto de dar uma secadinha no paciente e fazer ele ganhar massa muscular orientado, tá? É possível? Sim, é possível, mas cada organismo vai responder de uma forma diferente, cada paciente é único. Treinar bastante e aumentar talvez a ingestão do whey protein. Exatamente. Priorizar uma alimentação mais rica em proteína e menos em carboidrato, porque aí ela vai conseguir acabar preservando a massa muscular que tem ali e priorizando a perda de gordura. A próxima o que você indicaria para uma pessoa que quer perder barriga? Treinar e dê certo. A gordurinha da barriga é a última que sai, né? Então, assim, o ideal é manter ali o foco, continuar no processo de emagrecimento por um tempo considerável para poder perder de fato aquela barriguinha indesejada ali. Muitas mulheres perguntam, poxa, meu corpo mudou depois da menopausa. Gente, a gente vai ter diminuição de diversos hormônios, principalmente o estrogênio. A gente não vai ter o mesmo corpinho de 20, 25 anos. Então, em alguns casos, no início da menopausa, é importante fazer reposição hormonal, mas existem controvérsias. Como a gente está sempre falando, cada paciente é único, cada fisiologia é único, tem que ser estritamente avaliado os exames. Sim, nesse período da menopausa, ocorre uma mudança na distribuição de gordura
da mulher, né? Uhum. Porque fica uma proporção de androgênio para estrogênio diferente, então a mulher fica com aquele corpo mais parecido com o do homem, né? Sim. A deposição de gordura ali mais abdominal, visceral, aí aumenta a risco cardiovascular. Uhum. Então, nesse período, porque é muita coisa assim, né, pra falar, mas que a gente poderia falar, mas nesse período é muito importante a mulher realmente estar ali muito focada, de novo, né, treinando muito de forma muito comprometida. Sim, eu queria só ressaltar aquela gordurinha abdominal, a pior gordura que a gente tem, né, Bruna, é a gordura visceral. Quando a gente faz a biopedância, a gente já olha aquele paciente, aquele paciente tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, aquela gordura visceral, que é a última gordura a perder, é a mais difícil de trabalhar. E a mais perigosa também. Exatamente. Então fica a dica. A próxima pergunta é: qual a diferença entre nutricionista, nutrólogo e endocrinologista? Nutricionista? Quem vai começar? Então, o nutricionista, ele vai prescrever a dieta. Basicamente isso, ele vai trabalhar, vai fazer a antropometria, que é a avaliação nutricional baseada nas dobras, ou então na bioimpedância, mas a função dele é prescrever dietas e, se necessário, suplemento. E o ideal é que ele trabalhe com outros profissionais, como o endócrino e a nutróloga. Uhum. E aí você pode dizer. A nutróloga. O nutrólogo, ele vai avaliar o paciente como um todo. A gente vê desde a raiz do cabelo até a unha do pé. Porque não adianta, doutora Márcia, eu quero emagrecer. Se você está com colesterol alto, se você está com um hipertenso, se você está com uma dislipidemia, a gente tem que tratar a raiz do problema. A gente tem que ver o paciente não só a obesidade, mas assim as comorbidades que levaram a esse diagnóstico. E isso também associado com a endocrinologia. Tá tudo muito assim ligado, né? O que eu falo, a gente, na endócrino, a gente tem sempre que ter uma nutricionista para chamar de nossa. É muito importante, porque a gente não sabe prescrever a dieta, a gente não estuda isso, então a gente faz o que também é essa avaliação clínica do paciente, a gente vê as questões das glândulas do corpo, né? Sim, os hormônios. Os hormônios, isso então, assim, abrange muitas coisas, tipo, por exemplo, assim, doenças como diabetes, problemas Um da tireoide, hipotireoidismo pode levar a uma problemas obesidade. adrenal. Sim. Tem a questão das gônadas também, então assim, a ginecologia e a endocrinologia trabalham muito juntas, avaliando essa questão da menopausa, por exemplo. Quais doenças mais, Márcia, me lembra aí? Por exemplo, o homem que entra na andropausa também tende a ganhar peso. Exato. Uhum. O hipogonadismo masculino, que a gente tem que investigar às vezes também, é baixa de testosterona e tudo mais. Esse manejo nessa questão hormonal, acolher esse paciente, às vezes, que usa esteroide anabolizante, enfim, poder ali orientar ele e dar um melhor tratamento Então, possível. o esteroide anabolizante já é uma outra questão. Ele vai poder usar esse esteroide anabolizante para o resto da vida e uma hora que ele vai ter que parar. É complicado fazer essa retirada. Depende muito, cada caso é um caso mesmo, assim, né? E a gente tem que conversar isso bem direitinho com o paciente, ver o que está causando aquilo ali, entendeu? Já que a gente falou de esteroide anabolizante, tem que ter muito cuidado, nós endócrinos, porque se a gente fazer uma prescrição inadequada, a gente pode levar a outras doenças hematológicas. A gente pega muito no banco de sangue, né, paciente com ferritina alta, com a hemoglobina alta. Então, a gente tem que fazer tudo organizado, monitorado. Então, médico, nutricionista extremamente, a gente trabalha em conjunto. Com certeza. A próxima pergunta é: quais os principais vilões do emagrecimento? Polêmica. Assim, eu acho que voltamos ali pro básico, que a gente tem que falar sempre, que é o mais importante, que é a questão do comportamento, a questão do estilo de vida do paciente. Isso tudo vai convergir para esse ponto que é o principal mesmo, né? Que breca muito o processo ali de emagrecimento. Mudança do estilo de vida. Eu queria entrar no assunto assim, poxa, meu pai e minha mãe são gordinhos. Eu vou ser gordinho? Não quer dizer, né? Meu pai era conhecido como tio gorila e minha mãe mulata do Sargentelli. Então, assim, a minha mãe, na minha idade, já tinha hipertensão,
já tinha dislipidemia, que é colesterol alto, e o meu pai já era diabético tipo 2. Será que eu vou ter? Não, eu não engatei aquele gene, eu não ativei aquele gene. Por quê? É epigenética também, né? A parte da genética, se você puder falar um pouquinho depois. Sim. Por- Pode ser a questão genética, mas tem a epigenética também, que é como que o ambiente pode favorecer aquele gene de se expressar ou não, né? Que é o que a gente pode fazer para evitar aquilo ali. E assim, painel genético está cada vez virando mais realidade no país, mas ainda é um pouco Sobre difícil. esses vilões que você falou, eu acho que pode entrar em destaque também muito desses produtos fits hoje em dia, que a indústria coloca como fit, mas na verdade não é fit coisa nenhuma. Então, assim, muita gente fala, fazer dieta é caro, por exemplo. Mas é caro porque opta por produtos mais caros. Se você Sim. optar por frutas, por vegetais, por comida de verdade, Sim. não vai ser caro. Então, assim, às vezes você tá fazendo uso de um produto que é considerado fit, só que ele é muito mais calórico do que um produto natural, normal. Então, isso pode acabar atrapalhando o emagrecimento. Você acha que você está comendo bem, porque é uma coisa no rótulo saudável. Só que chega na hora, é praticamente a mesma coisa de, vamos supor, um biscoito fit é a mesma coisa de um biscoito recheado normal. Então, assim, é uma troca meio desnecessária e aí acaba podendo entrar como o vilão do O que eu emagrecimento. vejo muito, Bruna, esse produto é fit, então eu vou comer 3 biscoitos fit. Exatamente. E então, aquele somatório da caloria daquele biscoito, de repente vai ser superior àquele biscoito que não é fit. Exatamente. Outra coisa também, o álcool, né? Pode ser uma caloria vazia, né? Exatamente. Que é muito inflamatória. E ali pode fazer questões de desbalanço também hormonais e brecar muito também essa questão da perda de peso. Muitas coisas. Não dormir bem, né? Isso, que foi muito Essa comentado. pergunta também é bem abrangente. Jejum intermitente funciona? Eu gosto. Eu vou prescrevo. discordar de você. Ai. Eu não. já acho que depende. Ah! Quando meio termo. Fala aí, pode falar. Eu assisti uma aula, sim, a princípio funciona, mas o que acontece muito? As pessoas fazem aquele jejum intermitente, aquele determinado horário, depois vão comer aquelas calorias. Sim. Né? Foi até do Que professor Vão ficar Diogo, morrendo de fome, né? morrendo de fome, Sim. né? E vão comer todas aquelas calorias que deveriam ter sido fracionadas ao longo do dia ou até mais. Que a pessoa, não, vou comer desesperadamente. Aí muitos pacientes fazem jejum intermitente e comem tudo de novo. Aí o que acontece? Vamos lá no Homo sapiens na era paleolítica. Então o nosso corpo com o tempo vai ligando o sinal amarelo, ligando o sinal vermelho e começa a estocar calorias. Então, de repente, para alguns pacientes funcionou no início, sim, funcionam. Mas com o tempo, sua fisiologia começa a entender, não, opa, tem falta de alimento. Começa a estocar, começa a criar gordura. Então, para alguns pacientes, isso funciona no início ou nem funciona, por favor. Não, eu acho isso. Eu acho que pode funcionar, talvez, muito bem no início de uma estratégia de emagrecimento, né? Talvez para perder um pouco de peso maior ali inicialmente, né? E aí depois você ajustar uma dieta, talvez. Eu acho assim, que o jejum intermitente, ele funciona, assim como funciona também fazer todas as refeições por dia. Muita gente acaba entrando nessa de jejum por achar que ele vai emagrecer mais do que você fazer todas as refeições por dia. Mas assim, o que emagrece de fato é você consumir menos do que você gasta. E você consegue com uma alimentação equilibrada de um dia todo também. Então assim, não há necessidade de ficar passando fome, porque aí quando abrir a janela metabólica do jejum, ela vai comer mais do que ela gasta. Então, assim, o jejum não vai servir de nada. Uma dieta restritiva. Exatamente. Então, assim, o ideal é cada um seguir o que faz bem para o seu organismo. Eu, particularmente, não sou a favor do jejum pra mim, mas tem gente que não acorda com Tem fome gente de que manhã, então Se assim... adapta super bem. Exatamente, tá tranquilo. Mas assim, é caso a caso, não é, só vou emagrecer com jejum, De não. repente vale testar, entendeu? Né? No paciente, por exemplo, se achar que o paciente vai aderir, né? Gostou da ideia, vale um teste, né? O que é low carb e pra quem é indicado? Então, low carb é uma dieta baixa em carboidrato que tem até 140 gramas de carboidrato diário ou 40% do VET total. Costuma ser indicado para adolescentes que têm SOP, diabéticos,
Pessoas que têm resistência à insulina. Mas assim, o ideal, muita gente acha que low carb é tirar o carboidrato. E não comer pão, não comer batata, não comer arroz, e não é isso. O low carb, ele come o carboidrato, ele come pão, ele come arroz, ele come batata. Só que ele come diminuído de uma dieta de carboidrato normal. Então é basicamente isso, tá? Carboidratos são os vilões na dieta? Não, pra mim não. Carboidrato é um macronutriente que dá energia, até pra fazer atividade física. O ideal é você priorizar. Claro que nada em excesso faz bem. Faz uma dieta equilibrada em carboidrato, proteína, lipídio, que é a gordura. Mas assim, ele não é o vilão. Muita gente nota um inchaço por parte dele, né? Porque ele acaba inchando ali o glicogênio, tanto muscular como hepático, que não dá pra ver. Mas, de fato, ele não faz mal, ele ajuda a dar mais energia, ajuda até... Performance, né? Exatamente, até no cérebro, né? Pode complementar. Não, é isso mesmo. Já falou tudo. Quais os primeiros passos para ter uma alimentação e uma vida mais saudável no dia a dia? Querer. De verdade. Se planejar. Porque, assim, na correria do dia a dia, se você não se planeja, você acaba comendo besteira pela rua. Então, mesmo. assim, o ideal, se tem uma rotina corrida, é separar um dia da semana pra organizar a alimentação, um dia antes, porque senão não adianta. Não tem jeito. Às vezes a gente tem que levar nossa marmitinha com a alimentação saudável, porque a gente sabe que na rua, né, a gente não sabe o óleo que usa, não sabe muito sal, a gente vai ter que priorizar. A gente só tem essa vida, a gente tem que Sim. mudar nossos hábitos de vida, não tem jeito. E tudo é a cabeça, né? Às vezes você tá ali, não sei, trabalhando e tal, estressado, na rua, não levou marmita e alguém te dá um biscoito de maisena, assim, uma coisa... E aí você tendo a força de vontade, né, de não comer aquilo ali, mesmo com fome, entendeu? Acho que tudo é nossa mente, né? E a fome acaba fazendo a gente fazer com que a gente não queira, né? Porque, assim, se você leva só comida, você tá tranquilo. Mas se você tá com fome e tem um alimento, assim, mais palatável, o que você vai preferir? Um alimento mais palatável, então... Sim, e é muito legal quando você fala assim, não vou comer esse alimento aqui hoje, porque eu vou chegar em casa e vou comer o que tem em casa, mesmo eu estando com fome agora. Uhum. E você conseguir fazer isso, né? Isso é muito gratificante. Você se sente bem, assim, você vê um resultado e aquilo ali te incentiva também. Uhum. Pessoas que querem perder peso podem tomar whey protein? Sim, Sim, Sem claro. problemas. sim. O whey é muito bom, você pode colocar, né, na dieta, né? Até O fora, whey é uma proteína. fora do período de treino, né? Exatamente. O whey é uma proteína, não tem nenhum alimento isolado que vai ser uma dificuldade na perda de peso, mas não tem problema consumir o whey. Se tiver encaixado dentro da sua alimentação e abaixo do seu gasto calórico do dia, não tem problema, vai emagrecer normalmente. Para Lembrando- paciente de emagrecimento, você prescreve mais o hidrolisado e o isolado ou pode ser o concentrado também? Posso falar? Claro. A gente tem 4 tipos de whey protein. Me corrija se eu tô errada, Bruninha. Uhum. Eu tenho o hidrolisado, tenho o liofilizado, tenho o concentrado e tenho o blend, que é um mix, tá? Então, cada paciente vai ter o seu whey específico, né? O liofilizado, né? Ele que passa melhor pelo organismo, né? O concentrado eu tenho mais concentração, tanto de carboidratos quanto de lipídios. E o blend é a mistura de ambos, de vários, vai depender da marca. O concentrado é indicado para qualquer pessoa que não tenha nenhum distúrbio gastrointestinal. O isolado é priorizado para pacientes que têm algum tipo de intolerância à lactose, por exemplo. E os bariátricos costumam utilizar o hidrolisado. Queria agradecer as pessoas que nos assistiram, que fizeram as perguntas, aí o background, aí o pessoal que fizeram, encheu a gente de perguntas, mas a gente respondeu. Vamos continuar assim, o conhecimento não ocupa lugar na cabeça, não é? E o assunto tão comentado hoje em dia que é a obesidade. Queria agradecer a doutora Mariana Lomelino, minha Parceira, obrigada, eu que agradeço. doutora Bruna, nutricionista. Obrigada. Foi um prazer. E a todos da equipe da Ensino. E a gente está aqui
a próxima vez, o mais rápido possível, vamos gravar vários e passar esse conhecimento, um pouco do conhecimento que a gente tem aí para as pessoas e fazer essa troca, né? Que se a gente foi uma conversa informal, muito agradável, mas a gente está aqui para aprender com vocês e vocês aprenderem com a gente. Até a próxima!